Então, vamos voltar à gravação. Ok. Tá, então, pessoal, diante de uma carta muito genérica, vamos dizer assim, né, que o dentista está pedindo socorro para o médico, ele pode responder também de uma forma genérica, né, assim, sem muitos detalhes, que não vai ajudar em nada. Por exemplo, ele vai responder, né, o médico pode responder assim: paciente é portador de prótese valvar cardíaca, não apresentando atualmente nenhuma complicação que contraindique o tratamento dentário. Instituir profilaxia antibiótica para endocardite bacteriana e empregar solução anestésica local sem vasoconstritor. E aí, né? A gente vai fazer um procedimento cirúrgico periodontal, né? Nós sabemos que o uso do vasoconstritor nessa situação é muito segura, né? Então, aí dá aquela insegurança, né, no profissional. E agora, eu vou fazer a cirurgia sem o vaso, né? Então, olha só, uma carta-resposta com esse teor, apesar de aparentemente esclarecer, desculpa, gente. Tá, apesar de aparentemente esclarecer, pode acarretar ainda mais insegurança ao cirurgião dentista, que ficará indeciso quanto ao regime antibiótico profilático a ser empregado, né? Porque aí o médico não comentou sobre o antibiótico. Se o dentista tivesse já falado, ó, eu vou usar tal antibiótico, e se esse tal antibiótico tivesse alguma limitação para esse paciente, o médico já nessa carta já resolveria essa dúvida, entenderam? Então, assim, o dentista ficou indeciso quanto ao regime antibiótico, como escolha, qual dosagem, o momento e tempo de administração. Porque aí ele vai ficar, nossa, se eu fazer assim, o assado, será que vai dar problema, né? Para esse paciente? E se questionará se deverá mesmo evitar o uso de uma solução anestésica com vasoconstritor, mesmo sabendo que a duração da anestesia e o controle da hemostasia serão inadequados para a intervenção, tá? Então, qual que seria uma carta mais adequada? Vou ler para vocês. Por exemplo, a carta do dentista, né, para o cardiologista. Paciente apresenta doença periodontal avançada, cujo tratamento irá incluir procedimentos que causam bacteremia transitória. Certo? Já está mostrando, o cirurgião já está mostrando as possibilidades, né? Por ser portador de prótese valvar cardíaca, julgo ser indicada a profilaxia da endocardite bacteriana. Para tal, tem empregado o regime padronizado atualmente pela American Heart Association, que recomenda a amoxicilina 2 gramas em dose única, administrada 1 hora antes do procedimento. Por outro lado, quero informar, ou seja, não está pedindo benção, quero informar que, devido ao tempo de duração da intervenção e para controlar a hemostasia, irei empregar pequenos volumes de uma solução anestésica local contendo epinefrina 1/200 mil. Aí, a resposta do médico já vai ser diferente, certo? O médico viu ali, viu que o dentista está precisando de informação complementar, né? Ver, não, de acordo com esse paciente aqui, o que o dentista está fazendo está tudo ok, ou não, vou sugerir uma modificação nisso ou naquilo, certo? Aí vem uma resposta mais tranquila. Olha só a resposta do médico diante de uma carta mais adequada. Paciente é portador de prótese valvar cardíaca, tendo sido por mim examinado e não apresentando nenhuma complicação que contraindique o tratamento dentário. Sem outras informações adicionais, concordo com a profilaxia da endocardite bacteriana e com o regime proposto,
recomendando apenas que seja considerado um protocolo de sedação para minimizar o estresse cirúrgico. Ou seja, ele ainda, né, colocou informações adicionais para complementar, para realmente ter troca de informação, somar, para realmente somar, certo? Então, pessoal, a gente tem que utilizar o nosso conhecimento, não ter medo de expor, né, tudo que a gente aprende de uma forma muito ética, né, para a gente poder usufruir, tirar o que há de melhor nessa relação entre profissionais, tá ok? Tem mais umas outras cartas aqui. Deixa eu ler só mais uma que é bem interessante e também está muito associada ao que vocês fazem com muita frequência, né, nas nossas clínicas. Posso, Priscila? Posso sim, que é o meu padrão de carta, que eu tenho isso no computador, nem pensei nisso, eu disponibilizo sim, tá? Olha só uma outra situação aqui, de nada, Priscila. Olha aqui outro caso clínico, ó, que a gente viu da aula passada, que era de diabetes, ó. Jovem de 16 anos de idade, certo? Diabético tipo 1, insulino dependente, ok? Com indicação para exodontia de um terceiro molar mandibular retido. Os dados obtidos na anamnese parecem indicar que a doença está controlada. Antes de agendar a intervenção, o dentista resolve enviar uma carta de referência ao médico do paciente com o seguinte teor: o paciente necessita de tratamento cirúrgico odontológico, mas apresentou história de diabetes. Quais os cuidados a serem tomados? Não dá, né? Então, dessa forma, uma pergunta dessa aqui, o que eu faço e agora? O médico pode responder: paciente portador de diabetes tipo 1, com a doença controlada, estando apto a receber tratamento dentário, não empregar anestésicos locais com epinefrina. Né? Aquela resposta que até dói de raiva, né? Assim, então, mas a culpa foi do cirurgião dentista, que não soube abordar, né? Para poder retirar informações complementares ao que ele já faz, né? Então, olha só uma carta de referência, né? Que poderia ser escrita melhor. Por exemplo, paciente necessita de tratamento cirúrgico odontológico, cuja intervenção deverá limitar o grau de abertura bucal no pós-operatório por um período de 48 a 72 horas. Então, assim, eu tenho que expor o que é que eu tenho de preocupação com esse paciente, né? Então, diante disso, solicito sua atenção quanto a uma possível modificação na dieta alimentar e ajuste da dose de insulina. Quero informar ainda que irei empregar pequenos volumes de uma solução anestésica local com epinefrina 1 para 100 mil. Além disso, estou considerando o emprego de um protocolo de sedação mínima, utilizando midazolam 7,5 miligramas via oral. Certo? Aí o médico vai responder de uma forma a colaborar, a acrescentar. Paciente portador... Aí a resposta, né? Paciente portador de diabetes tipo 1, com a doença controlada, estando apto a receber tratamento odontológico. Já recebeu as orientações quanto às mudanças na dieta alimentar e as doses de insulina para a ocasião da cirurgia. Não tenho restrições quanto à anestesia local e ao protocolo de sedação proposto. Certo? Então, pessoal, a gente tem que exercitar, sabe? É que nem naquela fase de vestibular que a gente tinha que ficar fazendo nossas redações, né? Exercita, simula os casos clínicos e faz a redação, tá? Mas eu vou mandar os modelos que eu tenho, que é padrão, que acaba que modifica uma coisa ou outra, né? Mas vocês podem exercitar, né? Então, pessoal, é isso que eu tinha para conversar. Uma outra questão que eu ia colocar para vocês é com relação ao tema da litose, os outros temas que, como eu dividi, realmente já fui jogando para frente. Fiquem tranquilos que a gente vai ministrar tudo que for de extrema importância já para N2.
o que não for ministrado a tempo não vai entrar na N2, tá bom? Fiquem tranquilos, a gente não vai poder fazer essa antecipação das aulas como vocês haviam proposto, porque a gente precisa estar com vocês cumprindo direitinho a carga horária, tá? E com relação ao conteúdo, depois eu e a professora Marcela também vamos analisar o que cai, o que não cai. Não, a data ainda a gente não sabe, tá? A professora Marcela que está visualizando, que está organizando isso daí, dessas datas. Mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer de uma forma produtiva, né? Que vocês realmente consigam estudar o conteúdo a cair na prova e também estudar o conteúdo para a vida, tá? Porque são coisas de extrema importância, né? Então, Raíssa, isso aí vai ser a professora Marcela que ainda vai nos responder. Ela ainda está analisando algumas coisas aí, tá bom? Pessoal, então, muito obrigada pela atenção de vocês. Prometo não fazer nenhum erro agora de anexar a aula no Moodle. E fiquem com Deus, um bom final de semana para vocês, tá? Vamos fazer a chamada novamente, coloquem por gentileza o nome e o nome presente, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.